Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo de como eu fiz esse bolo delicioso Romeu e Julieta. Vou mostrar para vocês a massa, o recheio, a decoração, tudinho. Então agora a gente vai começar com a massa, pessoal. Eu tenho aí então, na massa eu vou usar três ovos inteiros, tá? Esses ovos já estão com uma colher de baunilha ali dentro, uma xícara de açúcar refinado, uma xícara e meia de farinha peneirada, essa farinha já está peneirada, meia xícara de água, eu uso esse copo medidor, tá, pessoal? Ali, o copo medidor, a xícara, né, geralmente é 240 ml, então é metade, 120 ml, tá? 50 ml de óleo de soja e uma colher de fermento químico. Depois eu coloco na batedeira primeiramente os ovos, juntamente com o açúcar e bato por 10 minutos. Depois de 10 minutos eu diminuo a velocidade da minha batedeira, gente, e coloco o óleo e a água já. E vou desligar imediatamente essa batedeira, tá? Pra gente começar a colocar a farinha. Gente, a farinha eu coloco, tá, à mão, bato ela à mão com o fouet, tá? Eu não ponho na batedeira, tá bom? Então eu vou colocando aos poucos a farinha. Esse vídeo está acelerado, tá, gente? Eu não mexo rápido assim não, tá bom? Sempre de baixo pra cima, né? E aí a gente vai colocando, ó, reparem como eu coloco a farinha, eu vou colocando aos poucos, espalhando toda por cima ali do meu líquido e vou mexendo com o fouet de baixo pra cima. Gente, esse bolo você já pode deixar o teu forno pré-aquecendo a 180 graus, tá? E nós vamos assar esse bolo por 1 hora, tá bom? Quando tiver 1 hora de forno a 180 graus, bolo a gente sempre assa a 180 graus, tá bom? Se você aumentar, você pode queimar por fora e ficar cru por dentro, ainda mais um bolo alto, né? Nesse caso, esse bolo é para uma assadeira de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Esse bolo, gente, pra mim vai pesar em torno de 1,8 kg a 2 quilos, mas tem gente que faz esse bolo para 1 quilo, aí depende do teu recheio, a quantidade do recheio. O meu, como eu não vendo por quilo, tá? Eu vendo por tamanho, então é um recheio bem generoso. Então, o meu bolo vai pesar em torno de 1,8 kg, tá bom? Essa assadeira, gente, rende 15 fatias, tá? Eu já fiz aqui pra casa várias vezes e ele rende 15 fatias, essa assadeira de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Então, depois que eu coloquei o meu fermento ali, eu dou uma outra mexida com a espátula, ali a minha forma está com um papel manteiga apenas na parte de baixo, eu coloco então ali a minha massa na minha assadeira e vou levar ao forno por 1 hora a 180 graus, tá bom? E aí, gente, então vamos começar agora com o recheio. Enquanto o bolo lá tá no forno, nós vamos fazer o recheio. Na minha panela eu tenho 2,5 caixinhas de leite condensado e 3 caixinhas de creme de leite. Vou mexer muito bem para eu começar a colocar, antes de ligar o fogo, tá, pessoal? Eu já mexi ali para dissolver tudo direitinho e coloquei ali 150 gramas de queijo parmesão ralado. Gente, esse queijo parmesão é queijo parmesão fresco, eu comprei ele e ralei, tá? Não é de saquinho. Pelo amor de Deus, não usem queijo de saquinho nessa receita. Tem que ser o queijo parmesão mesmo, que você compra no mercado e rala você, tá bom? Eu ralei ali grosseiramente, vocês podem ralar mais, porque no final eu observei que ficou uns pedacinhos, mas como a gente adora queijo, então deu tudo certo. Gente, então ali, ó, eu mexi durante uns 18 minutos, tá? 20 minutos. E ali ele já está, lá, você joga e ele cai. É só esses 3 ingredientes, você mexe ali até no ponto de recheio. Terminando ele, eu vou colocar ali numa travessinha e vou colocar um plástico em contato com o recheio e vou deixar esfriar por no mínimo 8 horas, tá bom? Então deixa ele esfriando lá. Agora nós vamos para a calda de goiabada. Essa calda de goiabada, pessoal, eu tenho ali, deixa eu lembrar quanto eu usei. Ah, tá, foi 350 gramas de goiabada, eu cortei ela em pedaços e uma xícara de água. Vou deixar ali no meu fogo ela dissolvendo, de vez em quando eu vou lá e mexo, tá? E no finalzinho, gente, quando ela está quase toda já derretida, eu vou mexer sem parar essa minha goiabada, tá bom? Então eu mexo sem parar para ela não queimar, tá? Eu vejo que ela tá bem dissolvidinha para usar depois no meu recheio de bolo, tá bom? Tá prontinha ali. Então agora nós vamos para a montagem do bolo. Então massa pronta, recheios prontos, depois de umas 4, 5 horas esfriando, eu vou montar o meu bolo. Gente, olha a minha massa depois de pronta, que macia e linda que ela ficou. Então eu cortei ali a minha massa em 3 discos, né? Coloquei a primeira ali. Esse saquinho que eu tô usando na minha
assadeira, gente, aquele saquinho que a gente compra de rolinho no mercado, eu abro no meio, tá? E coloco ali pra montar o meu bolo, na mesma assadeira que eu assei o bolo. Gente, olha a cremosidade desse recheio, ficou perfeito. Então, nós vamos dividir ali nosso recheio no meio. Ah, lembrando que esse recheio eu fiz um pouquinho a mais, porque eu vou usar na cobertura também. Mas se você não for usar na cobertura esse recheio, você pode fazer com apenas 2 latinhas de leite condensado e 2 caixinhas de creme de leite. Eu coloquei um pouquinho a mais porque eu vou usar um pouco na minha cobertura, tá bom? Então eu espalho ali o meu recheio muito bem, um recheio bem generoso, como vocês podem observar. Espalhei ele, antes eu molhei a minha massa com a minha calda. E agora eu vou pegar aquela calda de goiabada e vou colocar por cima ali do meu recheio, tá? Eu vou, uma camadinha também generosa ali. Vou colocar por cima desse meu recheio de brigadeiro de queijo, tá bom? Espalho muito bem e depois eu vou assim por diante, pessoal. Eu coloco a massa novamente, coloco a calda. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar a receita de tudo que eu usei nesse bolo, tá bom? Inclusive a calda que eu tô colocando ali no meu bolo. Coloco mais um disco de massa, olha que massa linda que ela ficou. Dou um apertãozinho, gente, ali eu tô sem luva, eu não uso luva, tá? Eu lavo a minha mão o tempo inteiro, tá bom? Eu prefiro assim. Molho novamente ali bem molhadinho o meu bolo e vou novamente com o meu recheio, espalhar muito bem ele. Olha que camada generosa, gente, ficou muito bom. Vocês experimentem esse recheio, tá? Ele ficou com uns pedacinhos bem pequenininhos de queijo, mas se você não quiser que fique com nenhum pedacinho de queijo, você rala ele no ralo sabe aquela parte mais pequenininha do seu ralo, tá bom? Mas fica delicioso desse jeito, parece um doce mesmo de queijo, e é, né, um doce de queijo. E vou colocar, vocês viram que eu deixei um pouquinho ali, ó, do meu recheio ali, que eu vou usar depois na minha cobertura, tá? E vou colocar novamente ali a minha goiabada e vou colocar o último disco de bolo. Vou fechar a minha assadeira com o meu plástico, vou deixar na geladeira de um dia para o outro, ou se você for fazer o seu bolo de tardezinha, você monta ele de manhã, né? E deixa na geladeira por no mínimo 6 horas, tá bom? Eu deixei de um dia para o outro esse bolo na minha geladeira. E aí no outro dia você desenforma e faz a sua decoração que você quiser. A decoração é opcional, viu, gente? Essa decoração que eu fiz, como era um bolo para o café da tarde, a gente apenas colocou um acetato em volta desse bolo. Aí, gente, ó, eu desenformei já o meu bolo e vou colocar uma folha de acetato. Esse acetato, gente, ele é de 15 centímetros de altura, mas eu cortei ele um pouquinho, eu cortei uns 2 centímetros, tá? Da parte da altura dele. E aí, medi na assadeira e já vou colocar ali no meu bolo, ó. Simplesmente você pega o teu acetato, coloca, você escolhe a frente do seu bolo, né? Pra você depois colocar ali a emenda atrás, ó. Simplesmente gruda, coloca ali no acetato como se diz, um durex, né? Só na parte de trás ali, onde você encaixou. Coloca um durexzinho ali, para ele não abrir. Mas ele também não vai abrir, porque ele grudou ali no bolo, no recheio, né? Então, você coloca ali, tá? Gente, essa, como eu disse pra vocês, é apenas uma opção, tá? Eu fiz assim, porque eu fiz esse bolo para um café da tarde aqui da nossa família, tá? Que eu tava testando tudo, né? O recheio. Gente, mas ficou muito bom, gente. Experimentem fazer esse recheio, que vocês não vão se arrepender, tá? Quem ainda nunca fez recheio Romeu e Julieta, né, o brigadeiro de queijo, façam que vocês não vão se arrepender. Ó, o recheio que sobrou, então, eu vou fazer umas pitangas ali na parte de cima, tá? Somente isso que eu vou fazer. Vou pitangar toda a parte de cima com esse recheio, né, com o brigadeiro de queijo, e vou jogar por cima também uns fiozinhos de goiabada, que também sobrou um pouquinho, tá? E aí eu vou jogar, então, por cima desse bolo, que vai ficar lindo e maravilhoso, de gostoso. Ai, gente, é tudo de bom, tá bom? Então faça o que vocês não vão se arrepender. Gente, esse recheio, lembra que se vocês forem fazer só o recheio para esse bolo aí de 15 centímetros de diâmetro, vocês usam apenas 2 caixas de leite condensado e 2 de creme de leite, tá? Eu fiz um pouquinho a mais porque eu ia usar na parte de cima do meu bolo. Aí depois, e ainda sobrou umas colheradinhas, viu? Ainda sobrou um pouquinho. Então depois eu peguei a minha goiabada ali também, a minha calda de goiabada, coloquei ali na parte de cima, né? Bem gostosinho também que fica, gente. Goiabada com queijo é maravilhoso, né? E depois coloquei só um lacinho ali no meu acetato e ficou desse jeito a nossa decoração. Olha que gracinha, né? Um bolo bem rústico e lindo e gostoso, maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão amar. Depois eu cortei e tirei uma foto pra vocês, gente, de dentro desse bolo. Olha que delícia. Gente, foi o resultado do nosso bolo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!